Traz uma cerveja e põe pra tocar uma do Natanzinho aí, por Desculpa, favor. não podemos pôr música hoje, o avô do dono morreu. Aí ele levou a caixa de som, foi... Tem alguém nessa cadeira? Rapaz... Se tiver, eu tô certo. Lembra que minha irmã tava grávida? Lembro. Pois é, olha aí, ó. Meu Deus, já nasceu! Não, saiu só pra tirar uma foto e voltou pra barriga. Eu arrumei emprego numa sorveteria, daí... Sério que tu faz lá? Cimento de vários sabores. Chato, tá solteiro? Tô. Bora lá pra casa então. Não, tô solteiro, não tô O desabrigado. carro quebrou, vai levar pra oficina? Não, tá doente, vou levar pro hospital. Sabe nadar e veio aqui querendo servir a marinha? Ah, então quer dizer que se eu fosse pra aeronáutica eu tinha que saber voar. Eu gostei desse daqui, é o que eu queria, ó, Se eu rapaz. vou levar? Não, tu embala só a caixa, que o tênis eu vou deixar aqui na loja. Ah, eu tô indo pra casa, viu? Ai, queria dormir fora hoje. Coloca tua cama na rua. Como é seu nome? Matheus. Mas escreve assim, do jeito que fala? Não, o nome é Matheus, mas se escreve Antônio. Tô indo. Ei, me dá uma carona. É perto? É. Então vai andando. Eu acho que eu vou no médico. O que tu tem? Pois é, se eu soubesse eu não ia no médico. Acabou de ver uma máquina de lavar barata? Rapaz, lá em casa a gente mata as baratas, a gente De não lavar lava, não. roupa. Você vai querer sacola? Não pode botar na minha cabeça aqui que eu vou levar equilibrante. Tá lá em casa, tia. Ai, obrigada. Eu posso tomar um banho com Que ele? eu saiba é um relógio, não sabonete. Sabe com...